A intolerância religiosa é um dos problemas mais graves do mundo. O fanatismo leva milhões de pessoas a cometerem atos extremos. Países declaram guerras em nome de uma determinada religião. A falta de respeito à diversidade cria e fortalece o caos e a violência em todo canto do mundo, inclusive no Brasil. A intolerância religiosa fere a dignidade humana, alimenta a arrogância, o fundamentalismo e o egocentrismo. A história já registrou várias guerras e conflitos violentos provocados pelo extremismo religioso. O Holocausto na Alemanha, que resultou no extermínio de 6 milhões de judeus pelos nazistas, é o maior exemplo de intolerância ocorrida no mundo. Israel e a Palestina é outro exemplo bárbaro e desumano de fanatismo. No Brasil, existem leis específicas para se combater a intolerância. O Código Penal e a Lei Federal 7.716 prevêem prisão para quem praticar esse crime. Será que essas leis estão sendo aplicadas? A intolerância religiosa nos seus múltiplos aspectos. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. As religiões de matriz africana são as maiores vítimas do preconceito e desrespeito às diferenças culturais. Terreiros de candomblé são brutalmente atacados e destruídos por atos selvagens desrespeitosos. Só no Distrito Federal, em 6 meses, 15 terreiros foram incendiados e vandalizados. O barracão do templo Axé Oiá Bagã, conhecido como Casa da Mãe Baiana, localizado no núcleo rural Córrego do Tamanduá, virou cinza. A proprietária e mais 4 pessoas dormiam no local na hora do incêndio. Essas são imagens que chocam, que nos fazem refletir até que ponto pode chegar o nível de intolerância de alguns em relação à religião de outros. Mãe Baiana, do terreiro Axé Oiá Bagã, foi mais uma vítima do fanatismo. Considerada a porta-voz dos movimentos religiosos do Distrito Federal e em torno, ela acredita ter sido vítima de represália por seu engajamento na luta contra a intolerância. Uma retaliação, porque eu estive à frente de todos esses casos, levando e incentivando as pessoas que têm medo de fazer a denúncia. Elas têm medo porque trabalham em órgão público, porque os filhos de santos são pessoas da alta sociedade e não quer que veja, que note que eles são de terreiro. E no outro dia, quando muito deles se declara, que bota uma conta dessa no pescoço, no outro dia ele está desempregado. Ele tem filho para criar, ele tem casa para pagar aluguel, ele tem que comer, ele não pode estar desempregado, o cidadão precisa trabalhar. O terreiro de Mãe Baiana, localizado numa chácara do Distrito Federal, foi totalmente destruído por um incêndio criminoso. No dia 27 de novembro do ano passado, por volta das 5 horas da manhã, a mãe de santo acordou em meio à forte fumaça e às chamas que se espalharam rapidamente pela estrutura de madeira destruindo o barracão. Quando eu abri a porta aqui, eu vi o fogo ali, na frente. Os fundos do barracão, ficou um buraco na telha. Tá lá o buraco, enorme ainda na telha. O fogo, ele entrou de fora para dentro numa velocidade incrível. Agora, o fato, né, tinha enfeite, como toda casa tem enfeite, a gente aqui enfeita com palha de coqueiro, a gente enfeita com folha de momona. Eu estou dentro de uma tradição, estou dentro de uma casa de santo, e casa de santo é folha.
Aqui a gente aproveita a folha seca, a folha verde, a folha madura. Então, a tradição é essa. O governador de Brasília, Rodrigo Hollenberg, esteve no local para prestar solidariedade e apurar os fatos. O senhor soube desse caso aqui, mas os casos do entorno, o entorno para mim é Brasília. E ele disse, não, mãe baiana, se você nasce assim, você está certo, então uma pasta, um recorte com a pasta não serve. Eu vou criar a delegacia contra ódio de intolerância religiosa. E foi aí que surgiu essa delegacia. A destruição do espaço foi total, apesar de não contar com ajuda financeira para reerguer o novo templo. Mãe Baiana diz que não vai sucumbir. Ao contrário, ela está disposta e determinada a continuar a luta e seguir o caminho que escolheu para a prática de sua religião, o candomblé. E eu sou preta, pobre, mãe de santo e sou militante da causa do negro, da causa do povo de terreiro. Vim para isso, vou continuar com essa força que Deus me deu, porque eu tenho certeza que foi Deus que me deu essa força e eu vou continuar com ela e não vou abaixar minha cabeça. Otimista e determinada, Mãe Baiana diz que vai continuar sua missão espiritual, que é fazer o bem aos necessitados, além de dar continuidade à doutrina de seu orixá. Yaparrei, Ansan! Yaparrei! Daqui eu ia! Yaparrei! Termino eu gostando da minha batalha, porque eu sei que a minha batalha faz com que as pessoas que estão ao meu lado se levante e vá à luta, se levante e olhe que a gente não pode sentar, a gente não pode se esmurecer. É doído, doeu, eu chorei como todas as pessoas, eu sou de carne e osso, mas eu não posso ficar a vida inteira sentada, eu não posso ficar a vida inteira chorando, eu preciso me levantar, me reerguer, né? Porque a força que o meu orixá me dá é essa. Essa é a minha condição, é a minha força e eu amo tudo isso. Ao final da entrevista, a Mãe Baiana agradeceu a presença de nossa equipe de reportagem por contar e mostrar a todos o drama que resultou na destruição do templo Axé Oiá Bagã. Muito obrigado à direção, né, da TV Senado, que se importou, né, de mostrar a nossa história. Então, que ela sirva de exemplo para o Brasil, para o mundo e para cada um que puder assistir. Obrigada. Nem os espíritas kardecistas escapam da ação nefasta e cruel de grupos fundamentalistas. Durante a madrugada do dia 29 de janeiro, eles arrombaram a porta e atearam fogo no Centro Espírita Alta de Souza, localizado em Sobradinho. O crime ocorreu uma semana após ser criada pelo governo do Distrito Federal a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial e Religiosa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, eu vos repilo com todas as forças de minha alma, mas peço para vós a misericórdia de Deus. No início deste ano, o Centro Espírita Kardecista Alta de Souza, localizado em Sobradinho, no Distrito Federal, também foi alvo de intolerantes que tocaram fogo sem piedade. Guilherme Varandas, o responsável pelo centro, disse que a porta foi arrombada e os bombeiros encontraram 9 focos de incêndio. Sendo que os últimos dele foram aqui neste sofá e na nossa biblioteca. Foram os 2 últimos focos, sendo que este sofá de pano estava encostado na janela, né? Então, portanto, os bombeiros concluiriam que ninguém poderia entrar ali por ali depois que
esse incêndio aqui começou, que foi o último. Quando saiu agora muito fósforo queimado lá do lado de fora. O local foi periciado e o caso foi investigado pela delegacia criada especialmente para tratar crimes de intolerância religiosa. Aqui em cima, o Instituto Criminalística recolheu 2 garrafas de combustível que me perguntaram se era nosso. Eu falei, não, nós nunca trouxemos nada. E sobrou essa aqui que eles nem quiseram levar porque ela derreteu e não tinha impressões digitais. Tudo leva a crer, devido aos últimos acontecimentos de alguns anos para cá, que a gente foi vítima de intolerância religiosa, com certeza. Eles já têm lá o resultado, né? Já está com o juiz e eles agora vão atrás dos culpados. Isso é uma determinação, inclusive, do próprio governador. E está nos ajudando, está pedindo que isso seja resolvido para que a gente seja o último a passar por esse pesadelo, vamos assim dizer. Aqui, como vocês podem ver, a nossa sala mediúnica e o foco veio daqui de dentro do nosso depósito, que graças a Deus não queimou nada, mas as cadeiras que eram de pano entraram em combustão muito rápido. O fogo foi tão intenso que chegou a derreter o vidro de todas as janelas do centro kardecista. Foram necessárias 3 viaturas do Corpo de Bombeiros para apagar o incêndio. Segundo os bombeiros, os vidros dali de fora que enfrentou aquele fogo lá foi acima de 600 graus, porque para derreter do jeito que derreteu ali, chegou perto de 1000 graus. O resultado da perícia e as investigações da polícia já chegaram aos responsáveis. Nós já conseguimos identificar os autores, já vem sendo interrogados para que a gente apresente à justiça todo o fato com a sua materialidade e autoria. E o que pode acontecer com essas pessoas? Elas podem ser presas, aos crimes são aplicados pena de reclusão e à medida que o juiz tomar conhecimento do fato, as provas que serão encaminhadas e judicializadas posteriormente, ele vai aplicar a pena e aí fica a critério da justiça, o quanto da pena. E no próximo bloco, o Inclusão vai mostrar iniciativas do Senado para combater a intolerância religiosa. Voltamos já!